Olá, bom dia, meu povo, bom dia, madrugadores, bom dia, feliz sábado. Hoje, para mim, é um dia muito especial. Sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos a mais um dia estarmos aqui para junto aprendermos mais do Senhor. Nós que estamos juntos aí nessa maratona do livro Grande Conflito. É isso mesmo, seja bem-vindo. E hoje, para mim, é um dia muito especial. Você pode estar perguntando, irmã Clary, por que você está com essa camisa escrito gratidão? Gratidão. Pois é, hoje eu quero agradecer a Deus. Estou agradecida a Deus, grata a Deus por mais uma primavera que Ele me concede. É isso mesmo. Hoje eu estou completando mais um aninho de vida. Até essa semana eu brinquei, né? Dizendo, sábado eu vou apagar as velinhas. Haja vela, viu? Para apagar. Tem muita vela aí para apagar. Mas é isso, são anos, né? De caminhada com Deus, de experiência, né? E é isso, a gente tem que agradecer a Deus por mais, né, um ano que Ele nos concede. Então, para mim, esse mês é um mês muito especial, é um mês de meu aniversário, é um mês, né, de aniversário de casamento também. Quinta-feira completamos mais um aninho de casamento, eu e João Alcaide. Louvado seja Deus por isso, né? Louvado seja Deus. Então, por falar em gratidão, né, a palavra hoje é gratidão. Apesar que o tema hoje é um tema muito difícil, muito, sabe, e muito importante também. É um marco do nosso estudo hoje, viu? Você vai descobrir hoje por que existe tantas igrejas, por que existe tantas igrejas? Às vezes, muita gente me pergunta, irmã Glória, por que tem tantas igrejas? Ah, eu gosto disso numa igreja, eu gosto daquilo na outra igreja. E hoje nós vamos descobrir sobre isso também no nosso estudo, né, no capítulo 21 do Grande Conflito. Vamos orar então? Vamos agradecer a Deus por isso, pela sua graça e sua misericórdia? Então vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, eu sou grata ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e tenho certeza que fará. Por isso, Pai, eu te agradeço por mais uma primavera que o Senhor está me concedendo com vida, com saúde. Obrigada, Senhor, por esse grande privilégio que o Senhor está me dando hoje, Pai. Louvado e exaltado seja o teu nome. Eu te agradeço, ó Deus, pelo lar que o Senhor me deu, eu te agradeço pela família que o Senhor me deu. Eu te agradeço, Pai, por tantas bênçãos que o Senhor tem me concedido, mesmo sem eu merecer, Pai, mesmo sem eu merecer. Então a palavra hoje, Senhor, é gratidão. E nesse momento, ó Deus, queremos abrir a tua palavra, iremos estudar esse livro tão importante, que o Senhor abra também o nosso entendimento para compreender as tuas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos fazer aqui um breve resumo do que nós estamos estudando, né? De um tempo para cá, depois que falamos dos reformadores, Deus levanta alguns homens para estudarem a Bíblia e esses homens chegam numa conclusão de uma data, né? Nós já vimos aqui, e eles estudaram ali o livro de Daniel, o Apocalipse, e chegaram a uma data da qual eles achavam que a purificação do santuário, como está escrito na profecia, seria a volta de Jesus. Eles creram que o santuário era a terra e que a purificação aconteceria no momento da volta de Jesus. Então eles acreditaram que o final daquela data seria o retorno de Jesus. E aí eles marcaram a data que terminava a profecia ali, que se completava direitinho, outubro de 1844, e quando chegou o dia, Jesus não voltou. Houve um grande desapontamento, certo? Porém, surgiu grupos, né? Aqueles que se desapontaram, se afastaram, voltaram para o mundo, aqueles que continuaram lá marcando outras datas, aqueles que preferiram estudar mais, firmarem sua fé, sabendo uma certeza, porque a Bíblia dá a certeza de que Jesus vai voltar. Então eles não, Jesus vai voltar. A gente errou aqui a data, mas a profecia se cumpriu. Então o que é que aconteceu nessa profecia? Já já nós vamos ainda estudar sobre isso, tá? Mas durante isso,
nós vimos que aquele evento aconteceu se cumprindo também o que está escrito em Apocalipse 14:6, que diz, né, vi um anjo voando pelo meio do céu, trazendo um evangelho eterno e pregando a todos, né, e diz que o anjo significa justamente a mensagem, né, que anjo é mensageiro, mas voando por causa da pressa, da velocidade que essa mensagem precisa ser pregada. E é esse o sentido desse verso, né? Já levando em conta que o Apocalipse existe muitas coisas simbólicas, embora algumas são literais. E esse anjo indo levando, né, aquela mensagem a todo o povo, né? E dizendo assim: adorar aquele que fez o céu e as fontes das águas, ou seja, levando a adoração de um Deus criador, de um Deus criador. E a única citação que tem isso, que tem, olha, gente, isso é tão importante. A gente vê como João se firmou nos detalhes. João diz: olha, adorai aquele que fez os céus, o mar e as fontes das águas. Sabe onde é que está escrito isso? Isso, perfeito, você acertou. No quarto mandamento, lá dizendo, quando fala no único mandamento que cita Deus como Criador. O único mandamento que cita Deus como Criador, porque os outros não faça isso, não faça aquilo, não matarás, não adulterarás, isso, tal, tal, honra teu pai. Mas o sábado não diz não faça, diz faça. Lembra-te, não esqueça não, lembra-te que Deus é teu Criador. Lembra-te que Ele é teu Criador, adora aquele que fez, quando Ele fez tudo, Ele descansou. Então lembra. Glória, né? Muito bem. E esse anjo voando, só que ele agora, depois que eles, desse grande desapontamento, né? Alguns continuaram estudando a Bíblia, como eu falei. Guilherme Mille foi um deles, que ele continuou na pregação do evangelho, continuou pregando. E eu achei muito interessante nesse capítulo 21, que nós estamos estudando hoje, né? A mulher prostituta, a queda da Babilônia, a causa da degradação atual. Alguns livros trazem esses títulos. É que Guilherme Mille, ele não tinha intenção de abrir uma igreja, de fazer assim, olha, vamos abrir uma igreja e vamos pregar. Não, ele queria ter a oportunidade em todas as igrejas de pregar. Ele pensava que por onde ele fosse pregar, falando da perspectiva da volta de Jesus, as pessoas iam se alegrar. Esse era o objetivo essa era a intenção dele. Ele disse, não, eu estou com uma mensagem aqui. Sabe quando você está com uma mensagem tão maravilhosa que você quer pregar para todas as pessoas essa mensagem. Foi isso que Guilherme Mille, era esse o desejo dele, de levar essa mensagem. Pois bem, então, mas o que aconteceu é que aquelas pessoas, algumas pessoas estavam, diz que a igreja, o mundo entrou com tanta força na igreja, e essa foi uma estratégia muito grande de Satanás. Quando ele viu que a igreja estava crescendo, ele disse, agora eu vou entrar na igreja, eu vou entrar, e aí o mundo começou a entrar, as pessoas começaram a ficar mundanas, diz esse capítulo do grande conflito, que o mundanismo entrou com muita força na igreja. Diz que naquela época chegou a se comparar, a cegueira dos líderes espirituais chegou a ser comparada com os sacerdotes judeus no tempo de Jesus. Disse que eles estavam tão envolvidos com as pompas, com as coisas desse mundo, que eles... tanto que você pode perguntar assim, por que os sacerdotes, os sacerdotes, eles não começaram a estudar, Daniel? Eles estudaram, mas quando chegaram nessa parte de que haveria essa questão do sacrifício, eles não quiseram aceitar, então eles proibiram as pessoas de ir a fundo nesse assunto, certo? Então, eu quero dizer para vocês aqui nessa manhã, tá bom? Que o que aconteceu foi que a igreja agora começou o mundo começou a entrar na igreja, e aí começou uma degradação na igreja, né? Uma degradação na igreja. Eu vou precisar fazer uma pausa aqui rapidinho no vídeo, rapidinho, eu volto já.
Ok, então voltando aqui, eu quero dizer para vocês que esse assunto que nós vamos estudar agora é um assunto muito sério, porque como a igreja ficou mesmo naquele tempo, né, ficou alheia aos assuntos espirituais, preocupada com, diz que o comércio cresceu muito lá nos Estados Unidos, né? A indústria começou a crescer, o país começou a se desenvolver e a igreja se envolveu com isso. Então se falava nas reuniões mais sobre o crescimento das coisas desse mundo do que da própria palavra de Deus. Estavam abafando as escrituras. E o que nós vamos ler agora, certo? É um dos sinais, né? Vamos dizer assim, do que iria acontecer nos últimos dias. Abra aí sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 14, que nós lemos ontem o 6, e agora nós vamos ler Apocalipse, capítulo 14, certo? Nós lemos o 6, né? E vamos ler agora o versículo 8. O versículo 8, nós paramos ontem no 7, agora o 8. Outro anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a Babilônia, a grande cidade, porque deu de beber a todas as nações do vinho do furor da sua fornicação. Misericórdia. Caiu, caiu a Babilônia. Essa mensagem da queda de Babilônia. Quem é Babilônia? Quem é Babilônia? Babilônia, a palavra Babilônia, ela vem de Babel, que quer dizer confusão. Então, o que aconteceu agora foi uma grande confusão religiosa, porque Roma, todas as igrejas, elas, na sua maioria, elas saíram de Roma, né? Mas Roma não saiu dela. Vocês já ouviram essa expressão? Por exemplo, eu vou dizer uma, viu? Eu vou dizer uma expressão agora que vocês vão entender o contexto que eu estou falando. Por exemplo, eu saí de Natal, mas Natal não saiu de mim, né? É uma expressão que a gente usa, né? Ah, fulano saiu de tal canto, mas eu saí de Natal, mas Natal ainda não saiu de mim. Então foi isso que aconteceu. Eu tenho hábitos nordestinos, eu tenho uma fala nordestina, embora esteja aqui num país europeu, mas eu tenho os meus, tenho todos os meus traços de que sou brasileira. Eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. Então, foi isso que aconteceu. Eu acho que é a melhor analogia que nós poderíamos citar referente ao que aconteceu com a igreja, com as igrejas naquele tempo. As igrejas, elas saíam de Roma, mas Roma não saiu delas. Como assim, irmã Clary? Porque elas continuam, muitas delas continuavam seguindo o que dizia Roma. Por exemplo, muitas continuaram seguindo alguns costumes lá de Roma, né? E aí, às vezes, as pessoas, por exemplo, uma vez, eu vou dizer um exemplo aqui, vou citar outro exemplo, mas esse não é analógico, não, foi real. Uma vez, uma senhorinha estava discutindo com um protestante, e ela ali discutindo, e ele foi falar com ela sobre os mandamentos, ou sobre ele discutindo com ela, falou assim: não, mas porque na sua igreja adora as imagens e na Bíblia diz que não é para adorar as imagens. E ela pegou e disse assim: onde é que está escrito isso na Bíblia? E onde é que ele ia dizer na Bíblia que tem dizendo que não terás outros deuses além de mim, não fará para mim imagem de escultura? Você sabe onde é que está escrito isso na Bíblia? Pois é, em Êxodo 20, nos 10 mandamentos. E aí ele foi lá, abriu e leu para ela. Ela disse: continua lendo o que está escrito aí nos 10 mandamentos. São 10. Você leu o segundo mandamento. E cadê o restante? Aí ele começou a ler: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí quando foi para o quarto mandamento, aí diz, né? Lembra-te do sábado e tal. Aí ela pegou e olhou para ele e fez assim: e aí, a sua igreja, ela guarda o sábado ou o domingo? Aí ele ficou calado, ficou sem saber o que dizer, ficou ali gaguejando, balbuciando, e ela disse assim: olha, a minha igreja pode estar errada, mas a sua também está. Com que confusão, né, gente? Pronto, é isso. Babilônia é isso, Babilônia é uma confusão. Só que aqui diz aqui que a Babilônia ela é mãe.
Ela é uma mãe, disse até, desculpa a expressão, mas é a expressão que a Bíblia diz que ela uma prostituta, é mãe de muitos filhos, e muitas vezes não sabe quem são os pais. Mas por que que fala que a igreja prostituta tem muitos filhos? Porque assim, quem é a igreja prostituta? Quem foi a igreja que se corrompeu? Que era a igreja que tinha nascido, né? A igreja que era a igreja pura. A gente até vê no Apocalipse 12 ela sendo perseguida pela besta, mas já lá nós aprendemos aqui no Apocalipse 17 que ela já estava montada sobre a besta, né? Então veja aí que situação, né? Uma hora ela está sendo perseguida e outra hora ela está montada, ou seja, ela se uniu e ela se corrompeu. É isso mesmo que vocês estão entendendo. É isso mesmo. O assunto que eu falei para vocês, que eu tenho que dizer hoje que é sério, é sério. As igrejas que têm característica romana, elas são igrejas filhas dessa igreja que se corrompeu, que se prostituiu. Então, quando diz que ela dá a beber, né, é porque ela ainda alimenta essas igrejas de alguma forma com as suas doutrinas erradas, com as suas doutrinas erradas. Isso é muito sério, né, gente? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então, foi isso que aconteceu, é isso que está escrito aqui no capítulo 21 do Grande Conflito. Eu vou ler aqui com vocês, para vocês, os últimos parágrafo, porque tem muita coisa aqui, gente. Deixa eu dizer para vocês. Eu convidei uma pessoa para vir passar-lhes o capítulo. Eu nem vou dizer que ele é um líder religioso, viu? Nem vou dizer também que é pastor. Mas eu convidei e ele disse assim, irmã, é pouco tempo para expor um capítulo tão profundo. Eu falei, eu disse assim, eu concordo, é pouco tempo. Só que nosso objetivo aqui é incentivar as pessoas a ler. O que nós estamos fazendo aqui, meu irmão, é fazer com que você pegue e tenha desejo de pegar assim, o livro e começar a ler, de pegar a Bíblia e começar a estudar. É esse o nosso maior objetivo aqui, não tem outro objetivo a não ser esse, certo? Esse é o nosso maior objetivo aqui, é fazer com que você comece a ter desejo de estudar também. Então, nesse capítulo, a gente vê muitas coisas importantíssimas. Eu queria muito que você pegasse esse capítulo e lesse e entendesse o contexto do que aconteceu naquele tempo, a forma lamentável com que a igreja se envolveu com o mundo e começou a decair. E aqui diz, né, nesse capítulo, que diz assim, olha, convém à política de Satanás que os homens conservem as formas da religião, embora falte o espírito da piedade vital. Depois de terem rejeitado o evangelho, os judeus, mesmo assim, continuavam zelosamente a manter seus antigos ritos. Mesmo eles terem rejeitado o evangelho, eles continuavam fazendo aqueles ritos, sabe? Achando que com aquilo ali, por quê? Porque eles eram a nação santa, escolhida, povo de propriedade exclusiva de Deus, então estava tudo certo para eles. Em sua cegueira, certo? O povo de Israel tem permanecido por muitos anos, indiferente ao misericordioso oferecimento de salvação, despreocupado das bênçãos do evangelho, com solene e terrível advertência do perigo de rejeitar a luz do céu. Hoje eu quero dizer para você, sabe, que o que mais me chamou a atenção nesse capítulo, além de tudo isso que eu já sabia, né, de que a mãe, os filhos, ele tem característica dos pais. Os filhos têm característica dos pais. E é isso que acontece com as filhas de Babilônia, elas têm característica. Então, querido, preste atenção. Se de repente você está aqui assistindo hoje, você é de uma outra igreja, e essa igreja tem alguma característica que é de Roma, pense bem, a Bíblia, sabe o que a Bíblia diz? A resposta está em Apocalipse 18:4. Que resposta é essa, irmã Clara? Eu vou ler para você, porque a Bíblia por si mesma já nos declara o que devemos fazer. A Bíblia que diz, olha o que diz Apocalipse 18:4. Apocalipse 18:4, olha o que diz a palavra de Deus.
ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Para que não sejam os teus pecados, participantes dos teus pecados, nem receba nada procedente das suas pragas. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. E eu quero dizer para você nessa manhã de sábado, apesar de a Babilônia estar, né, diz aqui, apesar da Babilônia ter se corrompido, né, ser essa confusão, ser essa confusão, mas dizem que a maior parte das pessoas do povo de Deus ainda estão lá. A maior parte do povo de Deus ainda está lá. Ainda está lá. Diz aqui que os laços que os ligam à terra mostram-se mais fortes do que as atrações dos céus. Era assim que estava a igreja naquele tempo. Rejeitando a advertência do anjo, desprezavam os meios que os céus tinham para prover a restauração. E aquela apostasia espiritual que começou a prevalecer na igreja, a infidelidade da igreja com Cristo, isso trouxe muita tristeza, né, para o céu. Mas aqui diz, essa mulher vestida que estava vestida de púrpura, né, adornada com pedras, com isso, que é descrito em Apocalipse 17, diz que na sua testa está escrito, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostitutas. Misericórdia. Isso é muito forte, viu, irmãos? Isso é muito forte. Ela, com suas filhas, simbolizando as igrejas que se apegam às suas doutrinas e tradições, seguindo o exemplo de sacrificar a verdade do Deus Altíssimo. Queridos irmãos, isso é muito forte, isso é muito sério. Muitas igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma. Estão em aliança com Roma, com os reis da terra, com estados, com governos, com assuntos seculares. Muitas igrejas protestantes estão envolvidas com isso. Hoje, mais do que nunca, existem pastores aí se dizendo convertidos, existem envolvidos com políticas, com confusão, com essas abominações desse mundo. E isso foi escrito, irmãos, há mais de 100 anos atrás. Isso que eu acho impressionante. E parece que foi hoje. Parece que foi hoje que está escrito isso. Isso que eu estou lendo para vocês está aqui no Grande Conflito. Mas parece que a irmã White escreveu isso hoje. Que está na moda hoje ser evangélico, né? E ir lá na frente, subir nesses palanques e dizer que é pastor. Está na moda. Mas existe uma pecaminosidade da união com o mundo. As igrejas que se separaram de Roma apresentam outras características. Sabe, queridos, eu quero ler aqui, o tempo está avançando, eu sabia que o assunto hoje seria muito sério, mas eu quero ler para vocês aqui os últimos parágrafos desse capítulo, certo? Os últimos parágrafos desse capítulo. Deixa eu ler aqui para vocês os últimos parágrafos desse capítulo, que diz assim, foi o que eu falei para vocês. Apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus nas igrejas que constituem Babilônia, mas a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo ainda estão lá. Muitos deles há que nunca souberam das verdades especiais para esse tempo. Não poucos se acham descontentes com a atual condição e anelam mais uma clara luz. Ai, meu Deus, que forte, né? Em vão estão olhando ali para a imagem de Cristo nas igrejas que estão a eles ligados. Mas diz aqui que, por fim, tempo virá em que os que amam a Deus acima de tudo não mais poderão permanecer unidos aos que estão mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo uma aparência de piedade,
mas negando assim a sua fé. O capítulo 18 do Apocalipse indica que o tempo, como resultado da rejeição da tríplice mensagem do capítulo, a igreja terá atingido completamente a condição predita pelo segundo anjo. Ainda em Babilônia será chamado a separar-se da sua comunhão. Essa é uma última mensagem que será dada ao mundo, quando os que não crerem a verdade antes tiverem prazer na iniquidade serão abandonados para receber a operação do erro e crer na mentira. A luz da verdade brilhará então sobre os corações que se acham abertos para receber. Os filhos do Senhor que permanecem em Babilônia atenderão ao chamado: sai dela, povo meu. Que mensagem forte, né? Mas essa é a mensagem para os nossos dias. Se nessa manhã você está ouvindo essa mensagem e está vendo a veracidade de tudo isso que nós estamos estudando dentro da palavra de Deus com tanta clareza, a gente viu ali como que houve a queda da igreja, como ela foi perseguida, como ela se entregou para o poder romano, como tudo isso aconteceu, a reforma que Deus permitiu que acontecesse na igreja, e mesmo assim, com todos esses sinais, com todos esses chamados, a igreja rejeitou, certo? E muito pelo contrário, perseguiu, matou esses santos em fogueiras, decapitados, assim como foram com os apóstolos. Queridos, essa semana eu ouvi alguém dizer assim: Noé parecia um louco pregando, e ninguém ouvia a pregação de Noé. Embora nós estamos em poucos números, mas nós temos a verdade, a palavra da verdade, que é essa aqui, ó, a Bíblia Sagrada. Essa é a verdade. E a ela somente que devemos seguir. Que Deus nos abençoe. Tem você esse desejo de, como diz aqui nesses últimos textos aqui, ter mais amor à verdade e se apegar a ela e receber, porque diz que aqueles que são sinceros e crerem na verdade, então os corações que se acham abertos para recebê-la, esses são os filhos do Senhor. Tem você esse desejo? Quer você hoje conhecer tão somente a verdade da palavra de Deus? Então ore comigo agora. Senhor Deus e Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Onde há luz do Senhor, há a verdade, a plenitude da verdade. Ajuda-nos, ó Deus, a propagar essa verdade da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada por você ter ficado até o final e assistir. Deus continue abençoando sua vida, sua família, e que seja o seu desejo sempre de conhecer a verdade, porque a palavra do Senhor diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus te abençoe, fique na paz, e amanhã estaremos juntos, ao vivo, todos juntos, para mais um estudo deste capítulo. Fique na paz, Deus abençoe.